Olá, minha gente, estamos de volta e hoje iniciamos a unidade 14. Estaremos estudando nessa semana a continuação de 1 Samuel, dos capítulos 13 ao capítulo 31. Depois estaremos estudando 2 Samuel, do capítulo 1 ao 5, e fecharemos esse texto de 2 Samuel, estará sendo estudado em paralelo com 1 Crônicas, capítulos 1 a 12. Muito bem, essa última parte de 1 Samuel vai trazer o restante da vida de Saul, e nesse período nós veremos que a vida de Saul não foi uma vida feliz, Ele não terminou bem aquilo que começou. Começou bem, começou sendo ungido, escolhido, governando, reinando Israel, mas depois ele permitiu que o poder subisse à sua cabeça e se tornou um rei insano, literalmente endemoniado, com muita inveja, especialmente de Davi. Ele gastou os últimos anos da sua vida tentando matar Davi, teve um julgamento fraco inúmeras vezes, incluindo uma decisão equivocada de mandar matar o seu próprio filho Jonatas, coisa que não aconteceu, mas ele tentou, mandou fazê-lo. E então, em 1 Samuel 15:11, nós encontramos Deus dizendo assim: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. O grande pecado, o pecado final, que vai selar o destino de Saul de forma definitiva, é recusar-se a cumprir a ordem de Deus de matar o rei Agag, um rei pagão, e destruir completamente a sua cidade. Samuel se contristou com isso, advertiu Saul e despedaçou Agag na presença de Saul. E essa foi, de forma definitiva, a quebra do relacionamento entre Samuel e Saul. Eles nunca mais, depois desse dia, se encontraram até a morte de ambos. Deus então vai instruir Samuel para ungir a Davi, um menino, pastor de ovelhas, filho de Jessé, para tornar-se rei. Nós lemos a respeito dessa unção no capítulo 16. E ali você pode identificar o seguinte: como essa unção, esse derramamento de óleo sobre a cabeça de Davi era um sinal de que ele fora separado por Deus para ser rei, assim como Saul havia sido também ungido. E Davi foi o melhor, entre todos os reis, foi o melhor rei de Israel. Ele teve uma amizade profunda com Jonatas, o filho de Saul, apesar do desejo de Saul de destruir Davi, Jonatas muitas vezes protegeu Davi. Por fim, Davi vai fugir da presença de Saul, e durante os anos de esconderijo, a confiança de Davi na proteção divina tornou-se uma parte da Bíblia através dos Salmos, ou seja, muitos dos Salmos que nós lemos hoje foram escritos por Davi enquanto ele estava literalmente fugindo de Saul, da perseguição de Saul. É um período com muitos dramas e com muito suspense, e que vai terminar com o suicídio de Saul. Eu sugiro que você leia, assim com muito carinho, os comentários das páginas 118 até 120. Você verá aí coisas muito interessantes, mostrando como o Espírito de Deus está se movendo nesse período, o período dos reis de Israel, e mostrando que, apesar de Israel ter rejeitado o governo, entre aspas, teocrático de Deus, Deus não deixa de estar governando o povo de Israel, à medida que ele vai ungindo e escolhendo os reis. E durante esse período o ministério profético se intensifica de modo muito poderoso. Preste bastante atenção nos comentários aí acerca da unção, isso está especialmente na página 119,
dizendo que a unção com óleo simbolizava ser separado, santificado para o trabalho de Deus. Esse ritual era feito tanto para líderes políticos quanto religiosos e indicava a ordenação divina para o ofício, o poder dado pelo Espírito para as tarefas desse ofício e a proteção divina para cumprir o chamado desse ofício. Então, o que nós temos aqui, minha gente, é que essa unção santificava os homens, fazendo-os saber que eles haviam sido ordenados divinamente para os seus ofícios, o poder para o seu trabalho era dado, concedido pelo Espírito, e eles eram divinamente protegidos. Junto com a unção, eles experimentavam pessoalmente a presença de Deus naquilo que faziam. Em 1 Samuel capítulo 10, Saul experimentou pouca emoção ao ser escolhido, ou seja, não demonstrou, não foi eufórico, né? Já para Davi, a unção de Davi foi muito além. Essa unção não só o levou a demonstrar um comportamento santo quando Saul estava tentando matá-lo, mas ela também fez com que a maioria dos salmos servisse de encorajamento para nós hoje. Davi recebeu conhecimento profético a respeito do futuro de Israel. Sim, Davi não só foi rei, mas muitos dos escritos dos salmos de Davi são salmos messiânicos, portanto proféticos, né? E aqui nós temos uma palavra que eu acho que é muito interessante. Assim como Saul, Davi, os profetas, você como cristão também é ungido. Leia esse texto em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22. Pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. E ainda continuamos, gente, aqui com essa passagem em 1 Samuel 16, 10 a 13, que relata a unção sobre Davi. Assim, Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? E Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. E aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Então, gente, continuando aí na página 120, você tem um estudo de contraste entre esses dois reis, entre Saul e Davi. Esse estudo mostra um homem que não dependia de Deus e outro que era um homem conforme o coração de Deus. Ao meditar nas características desses dois homens, você começa a perceber que ambos eram muito, muito humanos. Ambos. A Bíblia não é um livro de propaganda que esconde, né, os defeitos dos seus personagens, né? Não existe herói perfeito nas Escrituras, exceto um, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós descobriremos que as falhas no caráter das pessoas da Bíblia também são reveladas. Davi também tinha suas falhas. Ele era um homem com desejos lascivos, planejou a morte de um homem para que ninguém descobrisse que ele, o rei, tinha dormido com a esposa de um soldado que estava na guerra. Veja como isso é grave. E com muito orgulho, Davi fez a contagem do povo contra a vontade de Deus e foi castigado por fazê-lo. Ele também não foi um pai exemplar e trouxe muita tristeza aos seus filhos por causa disso. No entanto, existia uma diferença básica entre ele e Saul. Saul dependia de si mesmo em todas as ocasiões. O orgulho, a arrogância de Saul nunca o permitiam, né,
se quebrantar, né, e se arrepender. Ele nunca teve o que Davi tinha, um coração por Deus. Isso não quer dizer que o sistema de valores de uma pessoa assim já tinha sido mudado totalmente para glorificar a Deus. Ou seja, tanto Saul quanto Davi tinham um sistema de valores que estavam completamente mundanos e equivocados, fora daquilo que Deus havia projetado. E essa aqui é uma verdade importante a ser aprendida. As Escrituras nos dizem que Satanás é o acusador dos irmãos. E ele sempre, até o dia de sua morte, da minha morte, será capaz de encontrar alguma coisa em nossas vidas e apontar o dedo, dizendo: olha, você não é perfeito, você não faz o que Deus quer e, portanto, você não é capaz de servi-lo, né? E a intenção, então, de Satanás é nos fazer pensar que nós não podemos fazer nada para o nosso Senhor porque ainda não somos bons o suficientes para servi-lo. Mas escute isso, Satanás é um mentiroso. E a verdade é que através do sangue de Jesus, eu e você fomos justificados, fomos regenerados e estamos sendo santificados. Portanto, Satanás é um mentiroso. Estamos num processo, aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. A diferença entre Davi e Saul, então, é que Saul simplesmente não dependia de Deus e ele fez coisas terríveis por causa dessa independência. Davi, ao contrário, era um homem, um jovem, dependente do Senhor. E sempre que ele fazia uma coisa errada, a disciplina do Senhor em sua vida era uma indicação de que ele tinha um profundo relacionamento com seu Pai Celestial. Isso também deveria ocorrer comigo e com você como verdadeiros seguidores de Cristo. Sempre que errarmos, sempre que pecarmos, temos que nos arrepender e corrigir, né, nossos pecados, e ainda que a disciplina venha, entender que isso significa que o Pai está nos corrigindo. Se você tem um coração entregue a Deus, quando você pecar, Ele não permitirá que isso passe em branco, né? Ou seja, como filho, Deus vai corrigir você, assim como corrige a mim, assim como corrigiu a Davi. Agora, um fato interessante é que Deus aparentemente nunca corrigiu Saul, porque isso não traria nenhum progresso. Ele continuaria tão rebelde quanto antes. Por outro lado, Davi respondia ao castigo de Deus e era restaurado. Então, aqui só fazendo essa observação. Samuel muitas vezes advertiu Saul, mas não o corrigiu, né? Ou seja, ele continuou sendo rei, aparentemente nada aconteceu, até que, né, Saul fosse completamente rejeitado como rei. Na página 121, você vai encontrar aí algumas características do ministério do servo Davi, né? Ou seja, é um estudo a respeito do servo de Jeová. Você vai encontrar isso na página 121 por completo, né? Ele não somente derrotou os inimigos de Israel na batalha, mas uma coisa muito importante, ele incutiu adoração no coração do povo de Deus, né? Ele faz parte da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele aprendeu a ouvir Deus tanto nos bons quanto nos maus momentos. Ele nunca se tornou rebelde contra o Senhor. Ele era um rei que levou o seu povo a Deus. Sempre que você olhar para os salmos, lembre-se que a maioria desses salmos mostra o interior do coração de Davi. E aí nós precisamos fazer essa pergunta: você tem um coração para Deus? Você gosta de adorá-lo, né? Ele se tornou a prioridade absoluta na sua vida. Você se curva diante de Deus, não só em adoração, mas em reverência e um sinal também de obediência. Você tem o mesmo espírito que Davi tinha? Ou será que você tem o espírito de Saul, um espírito rebelde, né, obstinado, né? Então escute agora essa palavra de Deus em 1 Samuel 24, 16 a 20. Quando Davi acabou de falar, Saul disse: é você mesmo, meu filho Davi?
E Saul começou a chorar. Então disse a Davi: você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim, porquanto eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou. Embora o Senhor me tivesse entregado a você. Será que alguém, depois de pegar o seu inimigo e deixar ir embora são e salvo? Que o Senhor abençoe pelo que você fez por mim hoje. Agora estou certo de que você será rei de Israel e de que durante o seu governo o reino continuará firme. É interessante essa afirmação de Saul, que no momento de lucidez, que só um momento de lucidez, você vai perceber que depois disso ele continua a sua escalada, de perseguição a Davi. Mas no momento de lucidez ele reconhece o que Deus estava fazendo na vida de Davi. Que seja assim também na sua vida, ainda que você tenha algum tipo de Saul, que você seja como Davi, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe.